Estamos de volta com o programa Em Pauta para o nosso terceiro e último bloco, conversando hoje sobre os santos, né? A canonização, especialmente João Paulo e João Paulo II e João 23, claro, com esse adendo maravilhoso da canonização do nosso São José de Anchieta, terceiro santo do Brasil. Importante dizer isso porque você sabe que santo brasileiro, genuinamente brasileiro, nós só temos Frei Antônio de Santana Galvão. Isso porque Madre Paulina e agora José de Anchieta são estrangeiros, vieram para o Brasil e aqui gastaram os seus dias e suas forças até o fim e num processo de santidade muito bonito. Por isso o Brasil tem aí então no seu rol pelo menos 3 santos, não é? Um eminentemente brasileiro. E claro, depois temos aí os muitos beatos, são bem mais de 60, sem contar os mártires também, que estão aí do sul ao nordeste do nosso país. Realmente o Brasil está aí num caminho muito bonito. Antes de continuarmos aqui a nossa conversa e perguntar aqui ao padre Otávio sobre essa diferença de perfis, porque é muito interessante isso, tanto João Paulo II quanto João 23, mas num único momento. Como é que se concebe canonizar os dois num único momento com características tão distintas? Vamos querer entender isso. Antes, vamos às ruas e perguntar às pessoas, claro, qual a importância do santo, afinal das contas, dos santos na minha, na sua, na nossa vida. Vamos ver o que as pessoas, acompanhar o que as pessoas responderam. Nós temos realmente a devoção a alguns santos que fazem parte da nossa caminhada em situações de extrema dificuldade, extrema necessidade que nós temos de recorrer como um apoio, alguém que está realmente ajudando a interceder junto ao Deus Pai, que derrame a sua misericórdia sobre todos nós. Ele é nosso exemplo, ele é os nossos guias, nós temos que imitar os santos. Os santos é aqueles que caminhavam no caminho de Jesus, entregando a Jesus. Então, eles teve a graça de ser santificado. A gente é semelhante à imagem de Cristo, né? E como os santos são. Para mim é muito importante que a devoção que eu tenho é muito grande. Que a gente pede ele para intercessão a Jesus, a Deus, né? Para mim, os santos têm um significado de proteção, de exemplo a seguir, de plenitude. Eu acredito que são pessoas que procuraram seguir o caminho de Jesus, se deu exemplo. Então, aquele que é exemplo bom, eu acho que a gente tem que seguir. Tá certo. Ô, Frei Moisés, aqui tem uma questão interessante porque, especialmente no contexto ainda cristão, mas a partir do mundo protestante, quase que no seu todo, se tem uma crítica em relação a isso, porque Jesus, em determinado momento do Evangelho, afirma: ninguém vai ao Pai senão por mim. E aqui foi dito por algumas pessoas que o santo ele está lá, né, intercedendo a Deus por nós. Como é que é esse negócio? Quem afinal das contas intercede? É Jesus, é o santo? Que papel o santo exerce aí nesta comunhão? A igreja costuma usar essa expressão intercessão, né, para ressaltar, por um lado, o exemplo, como foi dito aí, mas por outro lado, no fundo, quem atende sempre é Deus, ou seja, através de Jesus Cristo. Então você tem duas verdades, uma não contradiz a outra, né? Por intercessão de Jesus Cristo. Agora, por intercessão de um santo. Lá no fundo, realmente não é o santo que faz o milagre. Sempre é Deus que faz milagre, mas através de um santo. Da mesma forma como nós também, nós não nos tornamos santos pela nossa força, pela nossa virtude, mas pela graça de Deus. Então, eu diria, uma coisa não contradiz a outra. Tá certo. Eu fiz a pegadinha porque realmente isso acontece aí no dia a dia, as perguntas vão chegando, não é verdade? E uma delas, inclusive, eu faço agora ao Padre Otávio, porque nós temos nesse exato momento, o Padre Otávio, 2 perfis bastante diferentes, realmente 2 personalidades diferentes, o seu modo de ser, de pensar, de agir, mas que são canonizados num único momento. Como é que o senhor avalia isso? Padre Hamilton e telespectadores, eu avalio como uma grande visão que a igreja tem, que os dons e carismas se complementam, eles não são padronizados. João 23 tinha, como você disse, aquela cara de vovô, de um homem sereno, bom. Até hoje nós temos a alegria de estar vivo o Monsenhor Loris Capovilla, que foi seu secretário
pessoal recém-nomeado cardeal pelo Papa Francisco, Sim, pois é. que nos livros que são a biografia de João 23 diz: extremamente dócil, afável, sereno, aberto, corajoso, mas sem ser valente, sem se impor. Ele fez uma consulta na igreja de São Paulo, fora dos muros, aos cardeais, assim com um tom até baixo. Nós deveríamos abrir um concílio, o que vocês acham? Aí houve um silêncio muito grande, se diz o texto. Já João Paulo II, não. Um homem vibrante, um homem forte, vigoroso, atleta, com uma voz que se impunha pela retórica, firme nas suas decisões, muito certo do que queria. Eles são pessoas que os seus perfis não se contradizem, mas se complementam. Então a igreja olha de cima e percebe. O mundo do tempo de João 23 bebeu daquela fonte das suas virtudes. Anos depois, o mesmo mundo, apesar de diferente em vários aspectos, bebeu da mesma fonte com outros dons, carismas e virtudes de João Paulo II. Essa diferença é complementar, ela nunca é contraditória, assim como outros santos foram muito diferentes, tanto de João 23 quanto de João Paulo II. O que nós precisamos ressaltar a todos é que santidade tem a ver também com, primeiro, coerência do Evangelho, segundo, colocar dons e carismas a serviço do reino. Eu gostaria de complementar, por exemplo, São Pedro e São Paulo, duas personalidades totalmente diferentes, e brigaram, deram de frente. E a mesma coisa, Santo Agostinho e São Jerônimo, os dois não se entendiam muito não. Então, realmente gostei dessa colocação, os dons são diferentes e a sabedoria da igreja é reconhecer que mesmo com caracteres diferentes, personalidade diferente, não é, você pode chegar à santidade. E é aí que está, nessa mesma linha, ou seja, então os santos, eles representam, Frei Moura, essa riqueza de dons que a igreja oferece para os seus, quer seja para os cristãos, mas também para o mundo, uma vez que nós temos santos atuantes, militantes nas mais variadas camadas de sociedade, de igreja e mundo. Sem dúvida nenhuma, eu acho que se você for pegar todos os santos, o que é impossível, mas os canonizados, né? Então o que você vai encontrar? Muitos deles tematizando uma certa virtude. Por exemplo, falamos de Margarida da Gorete, não é? Santa Margarida Gorete, né? Não, Margarida não, como é que é? Não, Maria Gorete. Maria Gorete, desculpa. Então, ela está fazendo um milagre aqui que conseguiu me atrapalhar. Então, Maria Gorete, muito bem, quer-se ressaltar a virtude da castidade, muito bem. No outro caso, você ressalta no João 23 uma certa, não é simploriedade, porque de bobo ele não tinha nada, mas eu diria uma certa simplicidade. Então se ressalta isso. Já no Papa João Paulo II, não, a força da personalidade, não é? A sua força de decisão. Enfim, cada santo, ele no fundo está tematizando uma certa virtude e que é apresentado como um modelo, para que ninguém se sinta excluído desse chamado. Agora tem uma coisa curiosa aqui, Padre Otávio, por favor, porque realmente há santos muito populares, muito queridos, não resta a menor dúvida, você que está em casa nos acompanhando, você dizer, olha, o Padre Hamilton, realmente João Paulo II faz parte da nossa história, vai ser muito fácil pedir a sua intercessão, como já estamos fazendo, o mesmo se diga de João 23 e, claro, o nosso São José de Anchieta. Mas há santos que foram canonizados, mas não tão populares. E aí vem a questão, enquanto cristãos, nós somos obrigados, de uma certa forma, a invocar a todos ou não? Como é que é a questão? Não, obrigados não somos, somos autorizados a invocá-los. E eu acredito até que a sua pergunta dá para nós, melhor dizendo, uma oportunidade para dizer às pessoas. Eu acho que no momento atual falta muito uma catequese a respeito disso. Nós encontramos na vida das paróquias os adolescentes que já chegam na catequese crismal exatamente pelo ambiente urbano, onde há muita mistura com as igrejas evangélicas, aquelas mais radicais que não gostam nem de conversar sobre isso, uma grande confusão. Perfeito. Ao passo que uma outra época, as histórias dos santos eram contadas na catequese para crianças como modelo. Eu acredito que é uma ocasião em que a gente pode esclarecer as pessoas. Nós não temos a obrigação de nos ajoelhar e pedir diante de todos.
Isso nós ajoelhamos diante do Santíssimo Sacramento, porque a ele devemos a nossa adoração. A história e as virtudes heróicas dos santos estão aí como modelos que podemos seguir, como Frei Moser disse. Alguns ressaltam um aspecto, outros outra diferente, e aí o cristão vai buscar se identificar com um ou com outro. Inclusive o calendário não cabe todos os santos, aquela folhinha que a dona de casa, que as pessoas têm em casa. Mas né? o senhor tocou num ponto aí, Padre Otávio, por favor, que vale a pena, nós ainda temos um tempinho aqui, você em casa certamente também se despertou, que é essa questão da catequese sobre a vida dos santos como grande maneira de evangelizar e se evangelizar bem, porque pela vida dos santos se passam dogmas, passam doutrinas, se passa o mistério da salvação, obviamente. O senhor acha que ficou, o senhor que anda aí pelo Brasil, também ficou um pouco aquém isso nos últimos anos, nas últimas décadas e, de fato, especialmente as nossas crianças, os nossos jovens, sofrem hoje com essa ausência, com essa carência e aí até muito facilmente, como o senhor disse, em detrimento desse mundo pentecostal evangélico que tem invadido, que rechaça eminentemente isso? Acredito porque eu sou próprio testemunha dessa época. Eu faço 40 anos agora no próximo mês e já no tempo da minha catequese infantil, os novos livros, o material, já não tinham mais essa preocupação. As histórias dos santos fui conhecendo na época da infância e da adolescência com as pessoas mais velhas e depois a minha formação do seminário é que me propiciou visitar de novo essas histórias. E outro entrave, que talvez não seja totalmente responsabilidade da igreja, mas é que a nossa linguagem moderna não permite muito que a gente respeite as grandes narrativas, né, Frei Moser? A linguagem moderna e pós-moderna é imediatista, fragmentada. E para você saborear a história de um santo, você tem que ter, então, a capacidade de reconstruir essa maneira de pensar. Mas isso não impede que nós recoloquemos essa questão, talvez não piedosamente, com aquele santinho pequenininho que as pessoas colecionavam, as pessoas mais velhas tinham aquela coleção de santos, mas de uma outra maneira, quem sabe através das redes sociais, quem sabe através do telefone celular, dos smartphones, uma figura de um santo, uma breve história, uma nova maneira de colocar Um pouco na linguagem do próprio Papa João Paulo II, né? Santos de calça jeans. Isso. E aí vem a última questão, nosso tempo já está aqui se espiando e eu quero deixar essa questão para os dois. Então, como ser santo, já que a igreja sempre pregou ao longo da sua história que nós devemos ser santos, sede santos como o Senhor vosso Deus é santo. Então, como ser santo, especialmente nesse período que nós nos encontramos, somos filhos do nosso tempo, estamos em plena pós-modernidade, onde o sagrado é rechaçado, Deus, diria Bento XVI, é colocado entre parênteses e de fato há uma dificuldade de diálogo, inclusive de apresentação, etc. e tal, posturas bastante ríspidas em relação a isso. Como ser santo em nossos dias, não é? Dias marcados, ora pelas nossas sombras, ora pelas sombras dos outros. Frei Moser, por favor. Olha, a primeira coisa, como nós sermos santos, não imaginemos os santos de anjinhos, assim, com asinha, não é? Pelo contrário, homens, mulheres ou crianças, não é, adolescentes, mas que foram humanos. Então, quanto mais humano eu for, mais divino eu estou, próximo da divindade. Como Jesus, não é? Divindade e humanidade. Então, eu não preciso torcer a cabeça ou coisa que valha, pelo contrário, quanto mais humano, mais eu estou dando testemunho de Jesus Cristo, que foi perfeitamente humano, sem deixar de ser divino. Aliás, linguagem do Papa João Paulo II no sentido daquela sua carta encíclica Redemptor Hominis. Quer dizer, Jesus Cristo revela o homem ao próprio homem. Exatamente. Não é verdade? E aí, Padre Otávio? Eu acho que nós poderíamos fazer uma pergunta. Qual é a semente da santidade? Onde começa a nascer em nós a santidade? Toda santidade nasce da escuta da palavra, assim como todo pecado nasce da desobediência. Audire é escutar. Quem é desobediente é quem não quer escutar a palavra. Portanto, aquele que escuta, faz a experiência de Deus, as suas sombras, os seus pecados, não são tão escuros que o impedem de caminhar
E as quedas de todos nós pecadores, assim como os santos também foram, são reerguíveis. Então, ser santo muda, sim, de acordo com a história, porque as sombras da Idade Média e os pecados da Idade Média tinham um caráter, hoje tem outros. Né? Escutar a Deus, fazer a experiência de Deus é o nosso caminho de santidade. Quanto mais escutamos, quanto mais fazemos a experiência, mesmo que temperamentalmente fortes e difíceis, nós podemos alcançar, sim, a santidade. E o senhor, falando em santidade, deve estar, obviamente, nesse final de semana em Roma, acompanhando as canonizações, porque a sua paróquia, inclusive, é dedicada a um deles, no caso, João 23, não é isso? É uma alegria muito grande, é um presente espiritual que eu estou recebendo e uma maneira também de ir lá interceder por esse povo. Ressalto-se que é a primeira paróquia do mundo que levou o título do Papa João 23, Olha aí. porque Dom Serafim criou essa paróquia ainda 6 meses antes da própria solenidade de beatificação. Então é para mim uma alegria muito grande e nosso povo estará rezando aqui com uma vigília a noite toda e com as celebrações do domingo, assim com bastante fervor. Tá certo. Olha, Frei Moser, o senhor não vai estar dessa vez, mas eu também estarei lá em Roma conduzindo um grupo de peregrinos com o querido professor Felipe Aquino e depois seguiremos para a Polônia. Quem sabe você, se ainda não fez conosco uma peregrinação, liga lá para a Obra de Maria. Você já conhece o telefone, né? 0 operadora 12 3186 2055 e se inscreva, quem sabe, para uma próxima peregrinação. Em outubro vamos à Terra Santa. Claro que a peregrinação não é turismo, não é badalação, nada disso. É uma experiência de Deus nesses lugares santos e nós vamos, claro, como diretores espirituais, para servir, para ser canal aí. Eu quero, ainda antes de terminar o programa, convidar você, porque vem aí, você não pode perder, dia 17 de maio, aqui no Mineirinho. Realmente um maravilhoso evento, Cristo é o Show 2014, Juntos pela Paz, porque nós estamos vivendo um tempo de muita violência no nosso Brasil e estaremos aí todos juntos, Eros Biondini, Celina Borges, claro, o querido Padre Fábio de Mello, e ao final faremos então uma adoração ao Santíssimo, ali é onde vou estar rezando, pedindo a paz, não somente para Belo Horizonte, para o estado de Minas, mas para todo o nosso Brasil. Então você não pode perder, 17 de maio, a partir das 5 da tarde no Mineirinho, hein? A partir das 5 da tarde no Mineirinho. E liga para você obter outras informações. 0 operadora 31 3654 0090 ou 0 operadora 31 8491-0067. Nós esperamos você, então, neste Cristo é o Show 2014. Tá ok? Grande abraço a você que esteve conosco mais uma vez, Padre Otávio, Frei Moser, muito obrigado. E nós estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima semana com um novo tema aqui pela sua TV Canção Nova. Então, um ótimo final de semana e até a próxima sexta.